e que desequilibram o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Não sei o que você acha, Kleber, mas não é exclusividade do CSA. O Vasco, por exemplo, também jogou em Brasília contra o Corinthians. Botafogo contra o Palmeiras. O Botafogo contra o Palmeiras. O regulamento permite isso. Essa é a questão. Pode haver um desvio de regulamento. Eu estava conversando ontem, fui fazer um jogo em Brasília, semana passada, e, poxa, Brasília, primeiro que assim, tira qualquer aspecto político e do poder que vive em Brasília. Por questões familiares, eu gosto muito da cidade de Brasília. Acho que Brasília é uma boa cidade. Brasília não é mais aquela cidade que fica fantasma, não é mais há muito tempo cidade que fica fantasma no final de semana. Continua tendo o fluxo dos congressistas que chegam no começo e saem no meio da semana, enfim. Mas a cidade de Brasília tem 60 anos de idade, Brasília é de 1960, então é óbvio que existe um sem número de brasilienses, pessoas que adotaram a cidade. Então ela é uma cidade muito bacana. Ela tem um estádio que é um estádio legal, bem localizado, com os seus senões, como sabemos, o preço, a utilidade. Estava lendo para o jogo do Brasil lá contra Catar que a divisão entre futebol e outros eventos, os outros eventos dão de goleada. Ficava até achando que fosse legal se o campeonato tivesse um jogo por rodada em Brasília, entendeu? Definidos. Todo mundo jogaria um jogo em Brasília, porque fazer de Brasília e tal coisa. Mas é claro que isso é um devaneio, acabou a brincadeira. A questão técnica é uma questão técnica, porque se o Flamengo ganhar o jogo hoje do CSA em Brasília e eventualmente amanhã o Flamengo for campeão por 2 pontos de diferença em relação ao Palmeiras, você não acha que dirão, o Palmeiras empatou com o CSA em Maceió e o Flamengo, no jogo que era para jogar em Maceió, jogou em Brasília e ganhou do CSA. É claro que tem a sua verdade. Não acho que isso seja o fator desequilibrante do campeonato. Seria desequilibrante se fosse um jogo lá no final, porque o Flamengo vai ter mando de jogo. Não é o cenário ideal. O ideal seria se você tivesse assim, o estádio de Brasília, a gente vai dar uma moral pro futebol em Brasília, pro público de Brasília que gosta de futebol. Então toda rodada vai ter um jogo lá, todo mundo vai jogar um jogo lá, tá bom? Ou CSA e Flamengo é em Brasília no primeiro turno e é em Brasília no segundo turno, por exemplo. Seria o ideal. Por exemplo. Seria o ideal. Jeito de você arrumar um calendário pro estádio de Brasília. Que é um estádio de Copa do Mundo. Agora, daí a dizer que o campeonato vai ser vencido ou perdido porque o cara jogou em Brasília... Eu já tenho minhas dúvidas. Não é o ideal, mas eu tenho minhas dúvidas técnicas. O Flamengo vai estar remendado pro jogo de hoje. O Flamengo não terá o Diego, o Diego Ribas, não terá, tá machucado. O Diego Alves tá machucado. O Pará tá machucado. O Léo Duarte tá machucado. Tem muita gente no departamento médico. César, Rodinei, Tuller e Vitinho devem ser as novidades. Lembrando que o Arrascaeta, o Cuejar e o Trauco estão na Copa América. Será o último jogo do Marcelo Salles no comando do Flamengo, porque depois vem o Jorge Jesus. Mas mesmo com todo o time remendado, tem o Bruno Henrique, tem o Gabigol, a possibilidade do Vitinho, o Everton Ribeiro, me parece que o Flamengo tem condições, todas as condições de conseguir a vitória sobre o CSA, sobretudo porque vai ser um jogo onde a torcida do Flamengo vai estar presente, o Flamengo vai se sentir em casa. Muita gente acha que é uma torcida diferente, não é a torcida do Flamengo do Maracanã, que empurra o time da maneira que o torcedor sabe como é. O CSA não está num grande momento no campeonato, parece que há uma crise lá, uma cobrança ao Marcelo Cabo, o técnico do CSA. É um time que naturalmente está brigando para se manter na primeira divisão. Se você pegar a tabela hoje e eu não estiver muito enganado, 3 dos 4 que subiram estão na zona do rebaixamento. O Fortaleza, o CSA e o Avaí. Só não está o Goiás. É ainda um momento de definição do campeonato, vai ter essa parada, mas é lógico que os times que sobem têm uma dificuldade muito maior de ficarem na primeira divisão. Então o Flamengo teria condição de ganhar do CSA, mesmo se o jogo fosse lá em Maceió. Agora, o CSA precisa se coçar e o Flamengo não pode. Se o Flamengo tem o elenco, como nós dizemos que tem, e de fato tem, não é porque o Flamengo tem 3 desfalques que o Flamengo precisa explicar um eventual resultado que não seja positivo com esses 3 desfalques. Aí é do jogo, é do futebol, cada jogo vai ser essa história.
Esses aí são os últimos jogos Isso, são os números, Marcelo, né? Os números do Marcelo Salles no comando do Flamengo, então. 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Mas aí qual é a conclusão? Que o Flamengo não devia ter contratado o treinador? Nenhuma conclusão, porque... Que o interino é que resolve? Eu vi muita gente dizendo, sobretudo quando o Marcelo Salles assumiu o time, no jogo contra o Fortaleza, e o Flamengo venceu bem. Tá vendo? Já mudou o jogo em relação ao Abel Braga. Respeito ao Marcelo Salles, ao trabalho dele. Mas não daria tempo nenhum de mudar. Então, porque nós precisamos chegar a um acordo. O que nós queremos? Se o técnico precisa ter tempo para trabalhar, ou se o interino resolve e faz mais milagres do que Jorge Jesus e Luiz Felipe Scolari. Porque independentemente do desempenho, do trabalho, do sucesso, do comando do trabalho do Abel Braga no comando do Flamengo, houve uma clara má vontade com o Abel Braga, seja da imprensa, seja da torcida, enfim, ou parte da imprensa, parte da torcida, e aí mudou. Talvez não tenha havido também o desempenho que o próprio Abel gostaria que tivesse. Claro que não, exatamente. Só para corrigir uma informação, o Pará não joga, mas é porque ele está suspenso. Os outros estão machucados, mas o Pará está suspenso. Porque lembra o Eude Júnior. Porque se pensar assim, que resolveu o problema definitivamente da questão de treinador é o Atlético Mineiro. Rodrigo Santana. Que fica com técnico interino durante vários meses. Né? E quando não vem o interino, é mandado embora. O Thiago Largue era o interino, virou efetivo, foi mandado embora. Aí veio o Levir Coupe, foi mandado embora. Agora está o interino, Rodrigo Santana. Sucesso. Que é um sucesso. Quando virar efetivo, será mandado embora pelo raciocínio. Por que você não cria aqui um debate? É melhor você ter um técnico fixo ou um técnico interino por mês? O técnico interino. Olha, o Flamengo contratou o Rafinha para lateral direita e quer contratar o Felipe Luiz para lateral esquerda. Felipe Luiz falou sobre isso ontem na coletiva da Seleção Brasileira. Tenho tanto a possibilidade de ficar no Atlético como de sair. E as portas estão abertas, mas, como eu já falei em outras oportunidades, já conversei com a comissão e já falei que não vou especular, não vou dizer e não vou sim para nenhum clube antes de acabar a Copa América. Primeiro por respeito à seleção e pela minha concentração. Eu gostaria um dia, se não é agora, no futuro, um dia de voltar a jogar aqui e poder viver essa experiência, porque o Brasil talvez deixe de desejar em uns aspectos, mas outros é melhor do que na Europa, né? Então, que jogador não sonha, né, em um dia poder ser campeão brasileiro? Eu desde pequeno, né? Eu não tive essa oportunidade, então, como eu falei, mas isso tudo para depois da Copa América. Eu não estou botando muita fé de que ele venha para o Flamengo agora. Ele ainda tem mercado no futebol da Europa. É possível até que ele renove o contrato por mais uma temporada com o Atlético de Madrid. Seria uma baita contratação. Eu gosto muito do Felipe Luiz, lateral esquerdo hoje, titular da seleção brasileira e um baita lateral esquerdo. É muito eficiente. Essa também é uma discussão bem antiga, né? Se o Flamengo precisa ou não de lateral. A torcida do Flamengo parece que não é absolutamente satisfeita com o Pará, com o Rodinei, com o René e com o Trauco. Às vezes eu fico pensando se eu fosse o Flamengo, se eu gastaria dinheiro nessas posições. Mas evidentemente que se me dessem a oportunidade de escolher, olha aí, você tem 3, Rodinei, Rafinha e Pará. Do outro lado você tem Felipe Luiz, Trauco e René. Desses 6, você tem que tirar 2. Eu não tiraria nem o Felipe nem o Rafinha. Eu ficaria com o Rafinha, com o Felipe e mais 2. Sobrariam dois daqueles 4. Claro que seria uma boa contratação. Seria uma ótima contratação. O Felipe como o Rafinha. Esse negócio desse ter mercado, não ter mercado, não sei. Eu não gosto muito dessa história que o cara só volta quando não tem mercado. A gente passou a ter isso como regra, né? Mas que ele mora muitos anos na Europa, de repente ele tem como objetivo continuar na Europa, ou quer voltar. Não, então, se ele quer continuar na Europa, ele tem todo o direito. Vários jogadores quiseram continuar na Europa, continuaram na Europa e ficaram morando na Europa. Outros resolvem tentar de novo jogar no Brasil. Se ele está falando de coração, seria muito legal ser campeão brasileiro. Para ser campeão brasileiro, claro que ele tem que escolher um time que briga pelo título. Agora, eu acho que ele está fazendo o jogo correto, né? Depois da Copa América, conversamos. Depois da Copa América. E você continua respondendo o seguinte: se tiver que pedir um milagre, vai pedir para qual santo?